Olá pessoal, sou eu, Gentil do Novo, de novo. Hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre a questão de administração. A gente está vivendo um momento difícil em relação a essa pandemia, onde nós estamos vendo situações diferentes em lugares diferentes. Dentro do próprio Brasil, nós temos municípios, estados, que a gente nem ouve falar na televisão. E como a gente vive em Pernambuco, como a gente mora em Recife, a gente realmente tem que olhar para essa cidade que a gente mora. Não adianta, assim, não vai ter como as pessoas que estão administrando a nossa cidade depois falar que é muito fácil falar depois, porque a gente não está falando depois, a gente está falando agora, está falando no momento. Nós simplesmente agora temos a certeza que a nossa cidade, o nosso estado não tem gestão. Infelizmente a verdade é essa. O pessoal pode até ter muita boa vontade, mas realmente eles não têm um pouco de noção do que eles deixaram de fazer. Todo mundo viu, uma cidade sendo fechada na China. Todo mundo viu, não só fui eu, nem só foi você, foi todo mundo. E realmente assustou, porque como é que se fecha uma cidade onde ninguém entra, ninguém sai? Então, dali em diante, todo mundo tinha que imaginar que a coisa era muito séria, muito séria. Era realmente uma coisa, era um pandemônio, Então, dali em diante, todo mundo tinha que começar a imaginar, vem cá, vai chegar aqui, e todo mundo sabia que ia chegar. E simplesmente agora eu pergunto, não vai ter como ninguém disfarçar quando foi que começou a preparar a cidade, o estado, o município para essa pandemia. É simples. Quando foi criada a comissão para preparar, até lá, as reuniões estão datadas, tudo está datado. Está provado pela Fiocruz que na primeira semana de fevereiro o vírus já estava instalado no Brasil. Ninguém falou nada, ninguém perguntou à população se devia ter ou não carnaval. Coincidentemente ou não, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, cidades que tiveram carnavais muito fortes, estão aí se acabando. Então, na verdade, pessoal, faltou... Por que comprar? Por que comprar os respiradores depois que a pandemia já chegou? Por que preparar os médicos, Ninguém teve treinamento, pessoal. Ninguém teve treinamento. O que nós vimos na televisão foi um secretário de saúde conversando com os diretores responsáveis dos hospitais. E a preparação prática para as pessoas, quem foi que teve? O material para as pessoas poderem trabalhar com aquilo. Hoje eu tenho certeza absoluta que qualquer médico, qualquer profissional de saúde vai à luta porque não é covarde. Mas, na verdade, ele sabe que ele está simplesmente desarmado. Ele está totalmente desarmado. Eu fico pensando nas pessoas que têm seus filhos que vão fazer o Enem esse ano para colocar o curso de medicina. Quantos pais talvez estejam agora querendo convencer o filho para não fazer medicina, não fazer enfermagem, não fazer áreas de saúde, fisioterapeutas, todos eles estão envolvidos nesse processo. É super importante a gente rezar, super importante. Mas é tão importante quanto rezar a gente descruzar os braços e a luta também. Nós que não somos da área de saúde e que estamos só assistindo, nós temos que, no mínimo, começar a nos prepararmos para depois da pandemia. Porque quando passar essa pandemia, e se nós ainda estivermos aqui, nós vamos ter que fazer diferente. Nós não vamos poder simplesmente achar que tudo isso é normal e natural. Então, pessoal, a verdade é uma só. A coisa mais fácil do mundo é administrar. Se você pensar na pessoa que trabalha na sua casa, talvez ela saiba administrar muito mais do que muita gente por aí. Ela sabe programar um almoço no dia seguinte, fazendo a relaçãozinha. Ela tem planejamento e ela administra. Agora, infelizmente, esse pessoal não pensou na nossa população, não. Mas é aquela história. O que nós temos agora é que tirar aprendizado. E não deixar nunca mais isso acontecer. E nunca mais a gente colocar pessoas que não estão preparadas, pessoas que não têm competência para exercer a nossa administração.
desde já, obrigado, pessoal. E assim, desculpa se a forma meio um pouco agressiva, é porque na verdade é um assunto muito sério para simplesmente a gente ficar alisando. Obrigado mais uma vez. No próximo vídeo, se Deus quiser, vamos colocar um assunto mais leve e não tão pesado, que esse é um assunto que realmente nos traz muita mágoa, muita preocupação. Obrigado.